A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com mais uma edição do podcast Edificar, que estamos pelo poder e a graça do nome do Senhor Jesus edificando vidas e semeando no Espírito. E que, de alguma forma, a nossa mensagem de hoje, que é um testemunho poderosíssimo, possa edificar muitas vidas e aumentar sua fé. Né? Porque a fé ela tem o poder de transformar, tem o poder de trazer mais confiança, né, em Deus. E para falar sobre isso hoje, estou aqui com a missionária Marli Maia, que tem um testemunho de vida muito poderoso, que foi curada de um câncer, né? Então, para você que está aí na mesa, na cama de hospital, está aí acamado, não perca a fé. Porque o Deus é o Deus do impossível, nosso Deus é o médico dos médicos, ele confunde laudos, confunde diagnósticos, porque é ele que dá a cartada final, né? E aí, missionária, a paz do Senhor. A paz do Senhor, boa tarde. Boa tarde. Mulher, que história, hein? Pois é, e eu estou aqui para contar meu testemunho do que eu passei, sabe? E foi era um dia de sábado, eu senti muito mal, passei muito mal. E eu fui parar no hospital. E chegou lá, o médico me deu uns remédios, tudo, e eu vim embora. Chegou em casa, eu passando muito mal, o médico falou assim, tem que procurar um urologista. Aí eu falei, não, então tudo bem. Marquei uma consulta, fui no urologista, ele pediu uma ressonância, uma tomografia, todos os exames, tá? Eu fiz e fui levar para ele. Chegou lá, o médico olhou, falou assim, olha, você tá com câncer. Quando ele falou assim... O mundo desabou, né? Não, o mundo desabou, eu desesperei, eu chorei. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, oh Deus, eu sirvo o Senhor, por que isso? Aí eu falei assim, não, mas Deus sabe todas as coisas. Aí minha menina foi tentar me encaixar no Hospital Araújo Jorge, a minha cunhada marcou uma consulta com o médico do Araújo Jorge, foi e tal. Chegou lá, o médico pediu os exames, outros exames. Falou assim, eu quero fazer uma ressonância. Quer que faça ressonância? Aí eu fui fazer essa ressonância. Chegou lá, aí eu fiz tal, mas ali parece que o dia, a noite não passava. Parece que foi uma coisa estrondosa. Aí eu peguei e falei, meu Deus, e agora? Aí eu fiz e levei. Chegou lá o médico e falou, realmente, dona Marli, a senhora está com câncer e nós vamos ter que fazer uma cirurgia. E foi nos 2 rins, né? Aí eu falei assim, meu Deus, mas fazer a cirurgia? Ele falou, vai ter que fazer a cirurgia. Aí eu falei assim, e agora? E agora? E eu pensei de todas as maneiras. E sempre eu tava ali orando, pedindo a Deus, clamando a Deus. Nisso aí, todas as igrejas que a gente conhecia, tava tudo em oração e campanha. Em oração e campanha. E na nossa igreja, aí a pastora Noemi iniciou uma campanha de 7 dias com a igreja. E nesse período, nós fizemos essa campanha de 7 dias. Enquanto isso, tava arrumando os papel, tudo, para me fazer a cirurgia. Aí eu falei assim, agora, meu Deus. Aí foi a hora nós fizemos essa campanha e fazendo os exames e tal, para fazer a cirurgia. E teve um momento que Deus respondeu essa campanha, né? Que respondeu a campanha, que Deus, no quarto dia da campanha, Deus falou assim, não é para pedir mais, é só para agradecer. Amém. Aí quando falou assim, aí nós começamos a chorar, desabou a chorar, todo mundo começou a chorar, sabe? E ali nós fomos, assim, foi uma benção. Aí eu falei assim, e agora, meu Deus? E sempre, assim, nós fazendo os papéis, os exames para fazer a cirurgia, sabe? Os exames para fazer a cirurgia. Mas antes de eu internar, Deus usou uma missionária e falou comigo assim, Deus usou essa missionária e falou para mim assim, ó,
Era meio-dia, não esqueci esse horário. Eu tinha acabado de almoçar, estava sentado na mesa e aquela vontade só de chorar. Aí Deus falou assim, filha, eu vou confundir os médicos e você não preocupa, tá? Não preocupa, que eu vou confundir os médicos. Glória a Deus. E essa doença não é para morte. Essa doença não é para morte. E quando falou assim para mim não preocupar, que quando eu estiver entrando na sala de cirurgia, Deus falou comigo, quando eu estiver entrando na sala de cirurgia, que eu vou sentir uma paz muito grande. Glória a Deus. Aí eu falei assim, que coisa mais boa. Aí daquele dia que Deus falou daquela maneira comigo, eu descansei. Aí foi, depois de 3 dias me chamaram para cirurgia. Chegou lá, eu saí 7 horas da manhã. E quando foi 3 horas da tarde, me chamaram para fazer essa cirurgia. Quando me chamaram, eles não deixaram ninguém entrar. Aí eu fui lá para o corredor para entrar lá na sala que ia fazer, que fazia os procedimentos. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu sentei lá, quando eu sentei lá, tinha 4 pessoas que estavam lá para fazer cirurgia, 4 mulheres. Um é para tirar a bexiga, outro para fazer, era no seio. Eu sei que era quatro mulheres. E eu sentei ali e comecei a falar de Deus. Comecei a falar das coisas maravilhas que Deus faz. Para ter fé, a pessoa, se não tiver fé, não adianta. Aí eu comecei a falar, E o interessante é que mesmo diante da sua situação naquele momento, você ainda pregava, falava do amor de Deus. Falava do amor de Deus. Não estremeceu sua fé hora nenhuma. Não, falar do amor de Deus, estava ali pregando. E mesmo assim, do que eu estava passando, chegou uma pessoa doente na igreja, doente, e estava desesperada, sabe? Desesperada, que ela ia passar por uma cirurgia, sabe? Aí veio me pedir que era para mim orar por ela. Aí eu pensei assim, meu Deus, olha o tanto que Deus é tremendo. Na minha situação que eu tô, veio uma pessoa que está enferma. Aí eu peguei e falei assim para ela, falei, você crê que Deus pode te curar? Você crê que Deus pode fazer maravilhas na sua vida? Ela falou assim, eu creio. Amém. E eu peguei nas mãos dela assim, e comecei a orar com ela, sabe? Comecei a orar e pedir para Deus. E Deus foi foi assim uma coisa maravilhosa, maravilhosa. E Deus fez a obra, sabe? E eu mesmo assim, eu não perdi minha fé, não perdi. E eu fui para fazer a cirurgia, entrar na sala de cirurgia, eu pregando para as pessoas lá, para as mulheres lá, e eu pregando e falando para ela ter fé, para elas buscar Deus, em busca de Deus, que o lugar melhor que a gente tem é na casa de Deus, é o lugar melhor que tem. Aí eu ainda falei assim para elas, falei, olha, eu tô com muita fé que eu vou passar por essa cirurgia, não, eu não vou passar por essa cirurgia, e porque eu sei que Deus vai me curar ou já me curou, sabe? Ela ficou assim, eu entrei, passar de cirurgia, deitei, sabe? E os médicos olhou os meus exames, olhou e falou assim, eu não vou fazer a cirurgia, eu não vou tirar seu rins. Glória a Deus. Não vou fazer isso, jamais. Você foi curada, olha, glória, você não tem esse câncer aqui. Isso aqui, isso aqui que aconteceu. Como se nada tivesse existido ali. É incrível. Aí ele pegou, aí a médica que estava junto com ele olhou e falou assim, como assim, doutor? Como assim? Como que ela não vai passar por cirurgia? Ele falou assim, é lógico que não. Eu não vou fazer ela sofrer por uma coisa que ela não tem. Aí a médica ficou olhando assim, sabe? Olhou assim e falou assim, não estou entendendo. Eu peguei, ele levantou. Esse é o meu Deus. Aí ele veio, aonde que eu tá? Ele veio na mesa assim, e pegou minha mão e me levantou e falou assim, só pode ir embora, a senhora não vai ser operada, a senhora está bem, a senhora não está com câncer, não. Eu olhei assim, chorei, sabe? Eu olhei para o médico assim, no olho dele mesmo, olhei e falei assim, doutor, é o meu Deus, doutor.
é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo. Ele me Glória a curou. Deus. E assim que ele me curou, ele vai curar muitas vidas que estão precisando, que vai entrar aqui, vai sair daqui curada, doutor. Aí ele olhou para mim assim, eu falei assim, doutor, essa mão que eu estou segurando no Senhor, essa mão aqui, Deus vai usar a mão do Senhor para curar muitas vidas, sabe? Amém. Aí ele olhou para mim e falou assim, você tem fé, né? Eu falei, não, eu tenho fé não. O meu Deus nunca me desamparou. Amém. E isso aí é uma das coisas que ele sempre fez para mim, sempre ele está fazendo, ele nunca deixou de fazer nada por mim, tudo que eu tenho pedido, tudo que eu peço ele me entrega. Ele nunca falhou comigo, ele nunca vai falhar. O meu Deus é muito grande. E assim eu falo para quantas vidas que está aí doente, enfermo, está com câncer aí. Eu só quero dizer, tem fé que Deus, do jeito que Deus me cura, ele vai curar vocês. A pessoa pode ter fé, não desista, não desista. E assim que as pessoas não podem desistir, tem fé. E eu peço para cada pessoa que está enferma, procura uma igreja, procura a Deus, que é o lugar melhor que tem. O meu Deus, O médico dos médicos, é o né? médico dos médicos, ele nunca vai desamparar, ele nunca vai deixar nós sofrer, ele nunca vai falhar com cada um de nós, sempre ele está ali para pegar nas nossas mãos, ele pegar nas nossas mãos e falar assim, filha, levanta a cabeça e marcha, levanta a cabeça e marcha. Falava para mim desse jeito, filha, levanta a cabeça e marcha, você é a menina dos meus olhos. Nossa. Quando ele falou assim, você é a menina dos meus olhos, eu chorei, sabe? Eu chorei, falei com ele, falei, obrigada, meu Deus, obrigada, como eu sou feliz servindo o Senhor. Eu sou muito feliz, muito grata, o meu Deus, eu sou grata a servir a Ele cada dia mais e mais. Eu agradeço muito de eu estar aqui, muito mesmo, agradeço a cada um de estar ouvindo, me ouvindo. Eu sei que Deus vai fazer algo muito grande na vida dessas pessoas que estão enfermas, dessas pessoas que estão aí ó, no hospital. Eu oro todos os dias, peço a Deus, meu Deus, visita a cada um que está no hospital. Meu Deus, visita essas vidas que estão enfermas, visita. Eu peço muito a Deus, porque eu não gosto de, assim, eu falo assim, que a gente tem que aprender a amar as pessoas, sabe? E hoje o amor está se esfriando, né? E o que está acontecendo, o amor do povo está esfriando, sabe? Eles não estão tendo mais amor pelo ser humano. Não. Não está tendo, sabe? E está ficando cada dia mais difícil, mais difícil. E eu falo, olha, a minha alegria é estar na casa do Senhor. Amém. A minha alegria é servir o meu Deus, a minha alegria é servir Ele de corpo e alma e coração. Amém. O importante é que mesmo diante da tribulação, não abandonou sua fé, a confiança em Deus, porque isso é muito importante, né? Permanecer com a fé e a confiança em Deus, que mesmo estando passando pelo que a senhora passou, ela tinha fé e confiança que Deus sabia o que ele estava fazendo, né? É o que acontece muitas vezes. Às vezes Deus dá uma enfermidade, no seu caso, deu uma enfermidade, mas não foi para te atingir, mas foi para alcançar outras vidas. Pensa quantas vidas foram edificadas naquele hospital. Quantas vidas não aceitaram Jesus? Ou quantas vidas quiseram conhecer um pouco mais desse Deus que fez esse milagre? Então, não é, às vezes a gente fica focado só no problema, mas não vê o agir de Deus é maior, né? E foi isso mesmo, sabe por que eu falo? Que eu sempre tive vontade de ir no Hospital Araújo Jorge, orar para as pessoas enfermas. Sempre eu tive essa vontade, mas assim, sempre eu chamava tal. Aí, como Deus viu que eu sempre tive vontade, aí Deus falou assim, então é o jeito de eu levar ela ali. Foi o jeito. Então, aí agora que eu estou entendendo os mistérios de Deus na minha vida. Amém. Inclusive, tem uma missionária
estava passando até na igreja semana passada. Ela foi para a África fazer uma missão lá. Lá ela construiu uma escola e tudo muito precário, muito precário. Não tinha, falta de necessidades básicas, não tinha. E ela foi lá para construir uma escola e levantar uma igreja lá. E aí tinha um bruxo lá, tem, né? Tinha, não é mais. Tinha um bruxo lá que... Um dos maiores lá da região, que começou a incomodar com ela, porque ela começou a levantar a igreja, reunir as pessoas, fazer a obra de Deus, falar de Deus. E aí ele começou a fazer a obra de magia negra para ela, e fazia obra de magia negra. Aí teve um dia, fala resumido, que ela caiu de cama, muito mal, muito mal. Ele chegou lá na cama dela e falou assim: você ainda tá viva? Eu não acredito que você ainda tá viva. Aí ela falou assim: maior que está em mim do que está no mundo. Eu sirvo um Deus que nada me atinge. E se for para atingir, é a permissão dele. E ele foi embora. E fez mais. Toma de trem, toma macumba, toma magia negra. Tudo que ele podia fazer, ele fez. E a gente sabe que pro lado de lá o negócio é meio pesado, né? E essa mulher, você vê a foto dessa missionária, ela ficou irreconhecível, deformada. E o bruxo foi lá falar com ela. Falou: não, eu não acredito que você ainda respira. Eu fiz tudo que eu poderia ter feito para acabar com a sua vida, porque você está atrapalhando o meu trabalho aqui. Aí, já que tudo que eu poderia ter feito não consegui te atingir, então a partir de hoje eu reconheço esse Deus, e eu quero conhecer esse Deus. E ali ele se converteu e hoje é um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Então, ou seja, Deus permitiu que ela fosse atingida. Mas para quê? Porque ele queria ganhar aquela alma, né? Então a gente não entende às vezes o agir de Deus, o né? agir de Deus. A gente só vai entender passando por esse processo. Passando né? por esse processo. Aí a gente vai entender. Porque a única forma dele ter convertido era essa forma que Deus tinha de encontrar ele, né? É isso mesmo. Então eu espero que esse programa de hoje possa aquecer o seu coração, aumentar a sua fé, aumentar a sua confiança em Deus. E não desista, não desista. Ora, busca, confia em Deus, porque Ele tem o melhor para você. Ele não te dá uma carga maior que você consegue carregar. Ele conhece a sua estrutura, conhece o íntimo do seu coração. E Ele conhece o que Ele tem para você. Ele sabe lá na frente. A gente só vê o hoje, né? Então não murmura, agradeça, faz igual a nossa missionária. Mesmo lá diante da tribulação, ela agradeceu, ela falava do amor de Deus. E às vezes ninguém nem sabia o que ela estava se passando. Chegava lá, pedia oração, ela estava lá orando. E é assim que Deus se agrada, assim é o agir de Deus, né? Esse é o nosso Deus, né? Deus de amor, Deus de... Deus de maravilhas, né? Deus de maravilhas. Pastor, eu vou deixar esse momento aqui para você dar um agradecimento, falar uma saudação, uma mensagem. Fique à vontade, esse momento agora é seu. Eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer a Tuane, tá, que me fez esse convite, né, para mim estar aqui falando dessas maravilhas que Deus fez na minha vida, e que Deus abençoe, tá? Eu creio que muitos que vai ouvir vai tomar posse. Amém, né? Amém. Glória a Deus. Toda honra e glória dada ao nosso Senhor Jesus. Ao nosso Deus. Amém. Até a próxima. Fiquem com Deus.